Começando mais uma live para conversar com vocês. Lives todos os dias no Bioéticas na Prática aqui no Instagram para conversar, para a gente falar sobre assuntos fundamentais do biodireito. Hoje é um dia de um dos temas que vocês que escolheram. Às vezes a gente coloca aqui, né? Fica na dúvida dos temas para trazer. E hoje vocês escolheram um assunto que tá bem recente, até porque vai ser retomado o julgamento essa semana agora, né? Dos medicamentos de alto custo. Mas sexta-feira agora eu vou falar com vocês sobre o segundo tema, que são as diferenças entre consultoria e você dá uma dica para a pessoa, né? Você conversar. Qual a diferença entre você tirar uma dúvida e ser uma consultoria per se? E como lidar com essa situação? É muito comum, eu acho que para todo mundo que é do jurídico, essa questão. Mas hoje é assunto com muito conteúdo para conversar com vocês, que é medicamentos de alto custo. Queria lembrar que a gente tem postado sempre que a gente consegue baixar. É sempre assim, né? O barulhinho da moto, bem nessa hora. Mas vamos lá. Sempre que a gente consegue baixar aqui do Instagram a nossa live, a gente coloca lá no YouTube Bioéticas na Prática. Então, se você não conseguiu ver por algum motivo, busca lá que provavelmente vai estar lá. Mas às vezes também o Instagram está de mau humor. E aí a gente não consegue baixar. Acontece mais frequente do que eu gostaria, mas faz parte, né? Por isso, daí também a importância de vocês virem sempre que vocês puderem para a live, para participar, tirar as dúvidas de vocês, enfim. Passados os avisos iniciais, vamos começar com o tema de medicamentos de alto custo. Esse é um dos temas que eu gosto muito e um dos temas que eu abordo também no nosso curso, porque ele ainda é uma discussão que está sendo construída. Então, eu acho importante ser muito bem acompanhada e, especificamente, o recurso extraordinário que está com repercussão geral. Foi marcado o julgamento para o dia 21 de agosto de 2020 agora, então vai ser retomado esse julgamento, e não é que não tenha já um entendimento do STF sobre essa questão, mas como tem repercussão geral, foi dada a repercussão geral a esse recurso extraordinário, ele tem uma repercussão muito maior para cortes inferiores, né? Então, é um julgamento muito importante de ser acompanhado, vai ser virtual. Se você não conseguir acompanhar, olhar depois, buscar no STF. Geralmente o STF tem, na parte principal deles, bons resumos sobre os julgamentos. E também, quando sai um informativo, né, do STF, você tem acesso ao áudio, ao julgamento. Enfim, hoje em dia a acessibilidade sobre todas as decisões das cortes superiores, principalmente o STF, elas são muito mais acessíveis e muito mais simples da gente conseguir saber como os ministros estão pensando e tal. Hoje eu vou focar com vocês para falar sobre o debate mais amplo ao redor dessa questão. Eu não vou me ater tanto ao recurso extraordinário. Por quê? Porque o julgamento é sexta-feira agora, dia 21 de agosto. E eu acho imprudente e incoerente vir falar sobre a perspectiva de cada um dos ministros, sendo que o debate está avançando a passos largos. E eu acho incoerente trazer só o posicionamento de cada ministro. A gente tem muito mais sobre esse assunto para falar do que ficar olhando o posicionamento de cada ministro. E eu, Luciana, eu prefiro... claro que eu vou atrás do posicionamento de cada um deles, é até importante, principalmente se você atua no STF, mas eu acho mais importante a gente pegar o resumo da ópera e entender a questão de forma mais ampla, porque assim a gente consegue, inclusive, ter
ter mais argumentos na nossa manga sobre essas questões. Então, parando de enrolações, eu acho que o debate sobre medicamentos de alto custo, ele parte num momento anterior ao fato de que o medicamento é de alto custo ou não. Ele tem a ver com o direito à saúde. Eu gosto de brincar que em 1988, 1987, né, quando a Constituinte foi formada e ela trouxe para si o direito à saúde, né, a saúde como um direito, e fazendo uma transição da objetificação da saúde enquanto um bem para o trabalhador, que era obrigatório que as empresas tivessem seguros de saúde para os seus funcionários, porque eles não queriam que os funcionários ficassem afastados muito tempo, não queriam perder esses funcionários por alguma morte que era prevenível. Então, esse foi o momento em que, na verdade, não era o Ministério da Saúde que cuidava, era o Ministério da Previdência, né? No momento do INAMPS, que foi um momento bem recente. Os nossos pais, os avós de vocês talvez, viveram muito esse momento de que quem tinha direito a Priscila ama essa parte histórica. Mas esse momento anterior a 1988, ele era um momento em que quem tinha acesso à saúde eram os trabalhadores. E é importante a gente entender que quando o Estado tomou para si essa responsabilidade, isso alterou toda a forma como a gente enxerga o direito à saúde. A gente teve, então, finalmente a declaração de que a dignidade humana está acima de direitos em relação ao trabalho e tal. A gente teve, então, realmente a solidificação da dignidade humana ali na Constituição, como um princípio fundamental da nossa democracia. É interessante a gente observar isso, que a dignidade humana está no artigo 1º, né, da nossa Constituição. E aí a gente tem os direitos e garantias individuais no artigo 5º e os direitos sociais no artigo 6º, que é onde está a nossa saúde. Nosso direito à saúde está ali no artigo 6º. No caputzinho ali do artigo, a gente já vê que é um direito do cidadão, um direito social e uma necessidade primordial para a nossa capacidade de ser indivíduo nessa sociedade, a necessidade da saúde. E o direito à saúde agora ele tem se tornado o palco de todos os debates, principalmente por causa de uma pandemia mundial que acomete a todos e novamente um olhar mais cauteloso sobre o fato de que sem saúde a gente não consegue exercer nada na vida civil, né? A pandemia foi bem uma forma de abrir os olhos e mostrar a importância de o Estado ter para si essa responsabilidade. Querendo ou não, apesar de todas as situações que o Brasil vive, sem o SUS a gente estaria numa situação muito mais catastrófica do que a gente está vivendo, né? É fácil de observar isso quando a gente vê que a primeira paciente aqui do Distrito Federal foi uma paciente que viajou, trouxe, né, aqui para Brasília. Ela não sabia que ela estava com Covid, ainda era um momento bem inicial, e ela foi ser atendida num hospital privado e o hospital não a recebeu. Em compensação, quando ela foi transferida para o hospital público, essa não é uma opção, porque existe um direito à saúde. Daí a diferença entre uma saúde enquanto objeto e uma saúde enquanto um direito. O Hospital Regional da Asa Norte, que faz parte do SUS, da organização do SUS aqui em Brasília, ele foi o primeiro hospital e é o hospital principal de tratamento da Covid-19. E ali a gente vê a cristalização do que está no artigo 6º, de um direito social. Só que isso também traz seus complicantes, né? Como a gente vai viabilizar essa questão? Como que você vai viabilizar o direito à saúde do cidadão por meio do Estado? E aí que começam os debates. É o que eu falo, eu acho que na Constituinte tinha-se uma ideia utópica do que era esse direito, queria-se muito viabilizá-lo, mas quando a gente chega na prática, as questões são muito mais complexas.
E aí vem a necessidade da gente olhar para a jurisprudência, para a gente olhar o que as cortes falam, porque ali nas cortes tem a interpretação do que significa cada um desses direitos. E vai ser a partir dessa jurisprudência, quem trabalha no biodireito, cada vez mais vocês vão ficar mais acostumados com essa realidade, é o fato de que a gente não tem um corpo, como é que eu vou falar? Um corpo técnico por trás, ou seja, não existem diversos livros escritos, não existem muitas pessoas que produziram um conteúdo robusto por trás, no sentido de, o direito à saúde é isso aqui. A gente precisa muito da interpretação da norma para falar o que isso significa efetivamente, para falar como viabilizar efetivamente. E aí a gente depende, então, de interpretações muito mais amplas para a gente conseguir reduzir e aplicar na vida real. Essa é a realidade. Você vai pegar o conhecimento, não é que não exista conhecimento, mas o conhecimento ele não está centrado num livro, ele não está centrado no... você vai precisar de trazer diversas interpretações. Inclusive, se vocês forem olhar os votos dos ministros, vocês vão ver a necessidade de bibliografia que eles têm de buscar diversas interpretações para trazer o que significa as questões dentro do biodireito. E o direito à saúde, então, ele tem sido cada vez mais interpretado até onde vai o nosso direito. Então tá ali no artigo 6º e o artigo 196, que todo mundo lembra, claro, né, que a saúde é direitos de todos e dever do Estado. Só que aí quando a gente vai falar sobre direito à saúde, a gente precisa passar essa primeira frase e entender o resto do artigo, o que vem depois da vírgula. Porque o que vem depois da vírgula é o que vai falar como vai ser garantido esse direito, é o que vai falar como vai ser viabilizado esse direito. E aí tá uma das maiores aulas sobre direito à saúde que eu já li na minha vida, que é o voto do ministro Gilmar Mendes na STA 175. Eu vou colocar hoje para vocês, vou disponibilizar lá na comunidade do Biodireito, para quem acompanha a gente, o acórdão e o voto do ministro, porque ali ele consegue, então, interpretar cada parte desse artigo. Basicamente, o que ele fez foi algo que a gente pode dizer que é muito simples e que trouxe uma complexidade necessária para a interpretação desse artigo. Por quê? É importante a gente entender o que significa efetivamente cada uma das partes. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o dever do Estado, ele está falando sobre União, Estado, Estados Federais, Distrito Federal, quem tem que viabilizar esse direito? E aí começam então as interpretações do Supremo que são necessárias. A quem você vai requerer a sua necessidade de medicamento de alto custo? Vai ser à União, aos estados, ao Distrito Federal? Porque existe, então, aí a gente vai começar a entender cada um dos artigos constitucionais ali também. Priscila, pode deixar que eu vou colocar lá o voto da STA na comunidade. Então, aí vem a interpretação de cada um dos artigos. Se existe um direito ali que não é privativo, ele é comum a todos, então a todos é responsabilidade de viabilizar esse direito. E a gente viu esse questionamento agora na pandemia também, quando vieram as medidas provisórias falar sobre como que a gente vai enfrentar essa situação do coronavírus, novamente teve que ser abordado essa questão de quem é o dever de prover essa saúde. Porque a saúde é um grande abacaxi, né? Que fica sendo passado. Não, a União passa pro Estado e fala assim, não, a responsabilidade não é minha, é do Estado. O Estado fala, não, a responsabilidade não é minha, é do município. E fica nessa passada de abacaxi e o cidadão que não quer saber de quem é a responsabilidade. O cidadão, ele quer o direito dele efetivado, né? Aí que vem também uma questão que a gente sempre fala para vocês. Apesar da gente trazer toda essa bagagem histórica fundamentada para vocês, é importante também vocês enxergarem o que o cliente de vocês quer. O cliente de vocês quer o direito dele. Ele não quer saber de quem é o dever de prover esse direito, né?
Ao cidadão pouco importa quem vai pagar a conta. Ele precisa do medicamento. Ele não tá pensando nem na conta em si, entendeu? Então é importante a gente saber disso, e já foi decidido pelo STF de que é responsabilidade dos três. E aí, claro que a gente também tem que lembrar que o SUS, ele é uma instituição muito grande no Brasil e existe uma divisão maior relacionada a cada uma das questões. E geralmente, quando a gente fala de medicamentos de alto custo, a responsabilização vai ser da União, que aí vai ter responsabilidade solidária para com o seu estado e o município, e pode depois, em outro momento, requerer, então, o repasse de verbas do estado e do município para essa questão específica. Voltando mais especificamente nessa questão de medicamentos de alto custo, a gente também tem que pensar na questão sobre como o SUS ele foi formado. E inclusive trazendo, como tá no artigo 196, fala lá, né, acesso universal e igualitário às ações e serviços da saúde. O próprio artigo 196 traz isso, e a lei 8080 também fala, também fala sobre acesso universal e igualitário. E quando a gente pensa nisso, a gente está pensando sobre igualdade ou equidade, porque existe uma diferença muito grande no princípio da justiça nesse sentido. E como o SUS ele foi viabilizado, a gente tem uma justiça que é conhecida como utilitarista. É o utilitarismo lá do... Gente, veio o Bichamp Childress na minha cabeça. Calma. Do John Smith. É do John Smith? Não. Jeremy Bentham. Lembrei. Tá, pronto. O Jeremy Bentham, tá vindo vários nomes na minha cabeça, né, de filósofos. A filosofia utilitarista, ela se utiliza os princípios do Jeremy Bentham, que ele fala que é uma justiça utilitarista, ou seja, é o maior bem para a maior quantidade de pessoas. E aí o acesso universal e igualitário, ele vai trazer o maior bem para o maior corpo de pessoas. Ou seja, a gente está falando que o acesso à saúde, ele vai ter que ser igual para mim e para você, provido por meio de políticas públicas, porque é isso que está depois, né? Então, vão ser feitas políticas públicas que vão abarcar a maior quantidade da população. Então, quando a gente pensa em doenças crônicas, como, por exemplo, pressão alta, câncer, que tem um corpo maior de pessoas que tem essas questões, existem políticas públicas específicas para cada uma delas. É fácil você ver que, por exemplo, na farmácia você vai ali pegar um medicamento para pressão alta e ele tá R$1, né? As pessoas falam que o SUS não funciona e tal, mas a gente tem essa acessibilidade magnífica do Programa Nacional de Imunização, de você ir no posto e tomar a sua vacina, e são vacinas maravilhosas que a gente tem disponibilizada no posto. Claro que a gente também tem a possibilidade de vacinas na parte privada, e elas têm certos benefícios, mas o fato é que o Programa Nacional de Imunização do Brasil é um dos melhores do mundo, né? E ali a gente vai no posto tomar a nossa vacina anualmente e você não paga nem um centavo por aquilo ali, no sentido de que você vai pagar aquilo ali, claro, por impostos e outras questões, mas não existe um pagamento direto àquela acessibilidade que é dada a nós. Então, essa é o maior bem para a maior quantidade de pessoas. A Raquel fala questão custo-benefício, né? E a Priscila, o SUS é maravilhoso, o problema é a gestão. Sim, o problema é a gestão e principalmente a entrada do SUS é a parte mais complexa. Quando a gente vai ver, por exemplo, cirurgias muito complexas que são realizadas dentro do SUS, inclusive, por exemplo, a questão de transplantes, que é feita 90% dentro do SUS, os problemas eles são muito mais específicos para atenção básica,
para o início, para a entrada do SUS, que é um dos maiores problemas, né? E também pela quantidade de pessoas necessitando o acesso à saúde e a e a escassez de recursos, que é natural, né, gente? Esse é um dos problemas que a gente está vivendo agora na pandemia. Qual é o maior problema? É você ter a falta de leitos para as pessoas que estão ficando doentes. Então, esse é o maior problema. A pandemia, ela escancarou o maior problema da saúde, né? O problema não é a pessoa ficar doente, ela não ter acesso a uma doença que é tratável. Esse é o maior problema, né? Quando você tem uma quebra do sistema, porque tem uma necessidade muito alta de pessoas para a quantidade de leitos que existem, é aí que está o problema em si. Mas voltando ao medicamento de alto custo, então, aí a gente fala que é um acesso universal e igualitário, e aí quando a gente pensa no maior bem para a maior quantidade de pessoas, a gente acaba excluindo uma boa quantidade de pessoas também, que são os doentes raros, que são aquelas pessoas que têm necessidade de medicamentos que não estão no Rename, a necessidade de medicamentos experimentais, porque hoje em dia a gente tem um mercado da saúde que ele é gigantesco, e a possibilidade de pesquisas e de medicamentos e de tratamentos de última geração, elas estão sempre existindo. Basta a gente ver a diferença que tem, por exemplo, na inflação que a gente tem natural e a inflação que existe no mercado da saúde, que é muito acima da inflação que existe no mercado tradicional. Não à toa, os planos de saúde todo ano fazem reajustes altíssimos, porque exatamente tem a ver com a acessibilidade obrigatória que eles têm de entregar para os seus beneficiários todos os tipos de tratamentos que existem. Não estou justificando nem falando que tá certo, ok? Só tô falando do contexto que existe. Não pese os argumentos que eu tô trazendo para vocês hoje como uma justificativa nem uma explicação para essas situações. Eu tô falando num sentido acadêmico para a gente ter uma capacidade de entender essa questão toda. E aí, voltando, então, quando a gente fala assim, né, que a gente tem uma justiça utilitarista, a gente acaba excluindo a necessidade de medicamentos para essas pessoas que precisam de medicamentos muito específicos e que acabam sendo medicamentos muito caros. E aí vem um debate que é fundamental. Eu acho que a maior parte de vocês lembra, bem verdade que existe uma diferença etária aqui, que também faz uma diferença na leitura de vocês, mas lá em 2012, no início dos anos 10, né, desse novo século, a gente teve uma reportagem que ficou muito famosa, que foi o paciente de 800 mil reais. Há um confronto de Bentham e Kant na saúde? Sim. Existe sim, viu, Raquel? E esse é um debate, inclusive, que a gente traz principalmente quando a gente vai falar sobre bioética, ok? Eu não vou falar aqui com você, porque senão eu não vou conseguir concluir o assunto de hoje. Mas existe sim um confronto, e um confronto fundamental de ser enfrentado para a gente entender sobre direito à saúde e também os princípios da bioética. Em um outro momento eu trago aqui para vocês, quando a gente for falar mais sobre bioética, biodireito, aí eu trago mais essas questões falando dos filósofos, ok? Então, voltando para a questão de hoje, que são os medicamentos de alto custo, a gente precisa, eu estava falando com vocês do paciente, que ficou conhecido como paciente de 800 mil reais, né? A imagem dele foi estampada em todos os locais, as pessoas acharam um absurdo ele ter uma acessibilidade como essa, ele entrou na justiça para conseguir um medicamento, inclusive, que é um dos medicamentos mais caros do mundo, que é o Soliris. O Soliris, ele serve para diversas doenças e principalmente ele tem uma particularidade com algumas doenças raras, e ele tem uma alta efetividade para essas doenças.
E naquele momento, em 2012, quando saiu essa questão, o Soliris ele ainda não era um medicamento que ele tinha... não é que ele não era registrado na Anvisa, ele já era registrado na Anvisa, mas ele não tinha uma regulação aqui dentro do Brasil como a Anvisa o faz. Eu não sei se vocês sabem, mas a Anvisa, ela também determina o custo máximo que esse medicamento ele pode ter no país. Então, desde aquele momento, isso foi lá... aí foi capa da revista Época. Eu também acho, se não me engano, foi da revista Época mesmo. Em 2017, se não me engano, foi quando a Anvisa, então, veio a determinar o custo máximo que esse medicamento poderia ter no Brasil, que é de R$ 11.942,60. Provavelmente já teve um reajuste desse valor, mas foi só em 2017 que foi ser determinado esse custo máximo. E um dos grandes problemas dos medicamentos de alto custo, qual é? Dependendo do tipo de doença, o Brasil faz o quê quando a gente pensa em SUS? Ele vai lá na Roche, farma, sei lá o que, nas grandes farmacêuticas, e ele fala, olha, eu preciso de medicamentos, e também há uma alta compra de medicamentos indianos e chineses. Eu acho isso muito interessante porque as pessoas às vezes elas não sabem, e eu vi uma crítica muito grande sobre... as vacinas vindas da Rússia, vindo da China, e uma desconfiança muito grande desse tipo. Gente, o SUS, ele viabiliza medicamentos indianos, chineses. Existe uma compra, quando o SUS vai comprar, por exemplo, ele não compra um medicamento igual a gente. Ele vai comprar... sei lá, 1 milhão de medicamentos, né? Porque ele precisa dar acesso e vazão a esses medicamentos para a população que tem necessidade, para a demanda do SUS, né? Quem tá na gestão ali vai enxergar e falar, olha, nós precisamos de medicamentos para pressão de tantos. Quem tá cobrando o menor valor? Aí ele vai lá e claro que tem... um estudo de custo-efetividade, a Conitec vai estudar, a Anvisa vai estudar, precisa de registro aqui dentro, também não é liberou geral, né? Existe um cuidado todo para você entrar numa licitação de medicamentos para o SUS, então, comprar esse medicamento. Qual o grande problema dos medicamentos de alto custo? Primeiro que a demanda deles é muito inferior à demanda de outros medicamentos, como, por exemplo... esse da pressão, né? Então, tendo uma demanda menor, você consegue aumentar o preço, né? Porque você tem uma demanda menor e aí a compra, quanto mais compra tem, teoricamente, você consegue abaixar o preço, né? E aí, quando a gente tem uma demanda inferior para uma necessidade específica do medicamento, a farmacêutica simplesmente aumenta o valor desse medicamento. Isso é uma questão de mercado, né? E, além dessa questão, o fato de a gente não ter uma produção nacional, a gente também tem uma variabilidade da moeda e uma compra que é urgente, necessária. Então, a farmacêutica praticamente cobra o valor que ela quiser, a União vai lá e paga, porque a União, ela teoricamente tem dinheiros infinitos. E aí que tá também um dos grandes problemas do medicamento de alto custo. Então, ele é um medicamento de alto custo por vários motivos, a gente precisa saber disso também. O Soliris, por exemplo, já abaixou muito o valor dele, e a gente tá falando de um valor de 11 mil reais, né? Para um medicamento que é necessário. E aí, o que que aconteceu? Aumentou muito a quantidade da requisição dessa necessidade desses medicamentos específicos para doenças específicas. Então, passou-se a terem julgamentos com repercussão geral nas cortes superiores. E aí que tá a questão que a gente está falando aqui. Em 2010, teve um julgamento, que foi um julgamento singular, que foi da STA 175, em que o Gilmar Mendes ele trouxe um voto, que foi acompanhado pelos ministros, e que ele determinou requisitos específicos para a acessibilidade do cidadão àqueles medicamentos de alto custo.
E eu acho muito importante a gente enxergar como isso é um avanço e não um retrocesso. Apesar de, e aí novamente vem o fato de que eu estou falando num sentido acadêmico. Eu não estou falando num sentido passional, não estou falando também na posição de uma pessoa que tem uma doença rara. Existem várias perspectivas a serem tomadas e existem várias realidades a serem abordadas. Eu falo isso porque eu e a Thaís, a gente também atua para a Associação de Pacientes. E quando você começa a enxergar uma outra perspectiva sobre instituições de saúde, você começa a enxergar outras questões que também são importantes. Mas a gente também tem que pensar como os ministros que estão ali na corte, eles vão tomar uma decisão. Eles precisam confiar nas instituições que existem no Brasil. Então, a gente tem a Conitec, que é a Comissão Nacional de Cooperação de Tecnologia. A gente tem a Anvisa, que é quem vai registrar e vai ver a segurança e eficácia dos medicamentos. E eles têm o Ministério da Saúde, tem as secretarias de saúde. Então, os ministros, eles precisam confiar na estrutura que existe no Estado. E essa estrutura, muitas vezes, é falha. E ainda assim eles abordam a falibilidade das instituições estatais, ok? E aí que naquele momento da STA, e isso tem sido repercutido em outros julgamentos, eles tomaram a decisão de estabelecer requisitos para aquelas pessoas que, por exemplo, aí eu vou voltar aqui à leitura do artigo, a gente tem, o 196 fala, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que vão visar a redução do risco da doença e de outros agravos. Se já existe a política pública, o que eles falam, uma das primeiras questões que eles falam, além de quem deve garantir, quem vai pagar a conta, né, que é o que está na primeira parte, o Gilmar Mendes começa a falar sobre a necessidade da existência da política pública ou não. E aí ele não vai entrar na questão especificamente se aquela política pública ela é boa, ela é ruim. Existe uma necessidade de pressuposição de que aquela política pública e os protocolos que o Ministério da Saúde ele faz, de que ele tem efetividade para aquelas doenças, né? E aí a gente vai ver o outro lado do paciente, que existem muitas políticas e muitos protocolos que não são suficientes. O Fernando falou, reserva do possível, o orçamento é limitado e cada escolha pressupõe uma renúncia. Para receber um tratamento de 1 milhão, milhares de outros ficam sem tratamento. Então, Fernando, é um pouco complicado a gente falar sobre mínimo existencial e reserva do possível e ter essa interpretação que você tem, porque, me desculpe, mas essa interpretação ela é um pouco rasa. Porque não é bem assim que funciona. Para eu dar um tratamento de 800 mil reais para um paciente, não necessariamente milhares de pessoas vão ficar sem acesso aos medicamentos de pressão alta, por exemplo. Até porque o orçamento no Ministério da Saúde, ele é muito amarrado. E eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, já tem vários estudos de que os medicamentos que são requeridos judicialmente, eles representam, na verdade, 3% do orçamento total do Ministério da Saúde. Exatamente porque existe é bem amarrado o orçamento do Ministério da Saúde. Então, o que vai para o valor que vai para atenção básica, o valor que vai para altas complexidades, são orçamentos diferentes, entendeu? Não existe uma piscina gigantesca de orçamento e todo mundo bebe dela. Existe essa piscina, claro que assim existe, mas não tem calma, vamos lá. Existe realmente uma piscina. O que eu quero falar é que existe essa piscina, ela já tá toda separada, entendeu? Não é todo mundo pode beber ali a esmo, sem nenhuma regulamentação de como esse orçamento vai ser dispendido, tá? Então, é complicado a gente falar sobre reserva do possível e falar sobre isso. Realmente, cada escolha é uma renúncia. E o orçamento, ele não é infinito. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande, exatamente pelo que eu falei para vocês. Por exemplo, os medicamentos de alto custo, você vai entrar contra a União.
você não vai entrar contra o estado e o município, o que já traz uma garantia maior para aquele estado e para aquele município da onde vai ser aplicado esse valor. Então esse valor vai sair lá da União, que tá lá em cima, entendeu? Então muito cuidado com essas interpretações, porque eu vejo muitas vezes sendo falado dessa forma, e às vezes é uma interpretação muito rasa da questão, tá? E aí, lá na STA, o Gilmar Mendes, ele veio falar, então, sobre a necessidade de já existir ou não uma política pública. E aí ele fala, existindo a política pública e havendo uma efetividade para aquela pessoa, você vai seguir a política pública. Não existindo a política pública, aí você continua a caminhar nos requisitos. Então, não existe a política pública e existe aquele medicamento, aí a gente precisa começar a olhar para o medicamento. Ele é registrado na Anvisa? Ele foi incorporado pela Conitec? Existe registro na Anvisa? Ok, existe registro na Anvisa. Existe, aí a gente vai olhar para a situação do paciente. Existe uma insubstituibilidade, não é substituível, tem algumas palavras que são difíceis de sair. Não é substituível aquele medicamento, o paciente precisa necessariamente daquele medicamento e nenhum outro medicamento que existe no SUS é capaz de suprir a necessidade daquele paciente. Então, vê que como a questão ela vai caminhando, olhando individualmente a questão. Eles individualizaram cada um dos julgamentos, cada questão que existe, exatamente para tomar conta da necessidade específica daquele paciente. Então, o medicamento ele é registrado, por exemplo, já existe uma interpretação de que o medicamento não registrado na Anvisa, aí você vai olhar para a Anvisa. Já teve o pedido de registro e tem uma demora do órgão da Anvisa para viabilizar esse registro? Se essa é a realidade, ou seja, já teve um pedido para aquele registro e é uma demora da Anvisa, aí já é uma outra questão. Existe um não registro da Anvisa porque ela não confia no medicamento, porque ela é contra, porque não tem segurança, e aí ele entra num campo de medicamentos experimentais a União não vai pagar. Entendeu? Aí eles começaram então a definir requisitos dessa forma. Por quê? Eles têm que garantir a segurança e eles também têm que garantir exatamente o que o Fernando falou, a reserva do possível. Existe sim um orçamento limitado e não vai ser qualquer medicamento que você tem direito. Então o direito da saúde, ele não é absoluto. Porque aonde termina o meu direito, começa o seu direito. E eu não posso, aí vem sim o que o Fernando falou, eu não posso ter acesso a algo que vai ser prejudicial para a sociedade como um todo. Então, é lindo como esse voto, ele vai traçando cada parte do artigo. É uma aula mesmo, viu, gente? E é necessário que quem acompanha biodireito, direito à saúde, direito médico, o que você quiser chamar, é importante que você saiba muito bem como que existe esse voto. Mateus, eu vou tentar salvar e colocar lá no YouTube, mas não deixa de ir na comunidade do biodireito, viu? Lá eu vou falar mais um pouquinho para vocês e colocar STA. Então, ele vai passando por cada parte. Existe a política pública, existe o medicamento é experimental ou não, está registrado na Anvisa, foi incorporado pela Conitec. Aí ele vai falar também sobre algumas questões que são específicas. Uma delas em relação ao paciente. Existe uma incapacidade, uma hipossuficiência daquele paciente de adquirir o medicamento? Existe mesmo essa hipossuficiência? Porque quando a gente fala de medicamentos de alto custo, existe quase uma pressuposição de que a pessoa não tem condições de comprar aquele medicamento. Agora, também vão existir pessoas aqui no Brasil que elas têm condição de adquirir qualquer medicamento, vamos combinar, né? Então, precisa de demonstrar essa hipossuficiência, ok? Até porque existem realidades muito discrepantes no Brasil e existem algumas pessoas que têm capacidade, sim, de adquirir o medicamento. O medicamento é adquirível? Eu não sei se vocês sabem, mas existem algumas doenças em que o medicamento você não pode ir lá na farmácia e comprar.
ele não é acessível. Só quem tem a possibilidade de adquirir o medicamento é o Estado. Nesse caso, existe uma hipossuficiência por si só, porque é o Estado que compra, a pessoa não pode comprar. Existem algumas doenças em que essa é a realidade, principalmente quando a gente fala de doenças que são relacionadas a sangue. Então, quando a gente fala por exemplo, anemia falciforme, existem alguns medicamentos para anemia falciforme que só o Estado pode comprar. Porque quando a gente fala de medicamentos relacionados a sangue, a Constituição proíbe que haja comercialização de questões relacionadas a sangue. Então, doenças que são tratadas com plasma, somente o Estado pode adquirir. Então, essa hipossuficiência, ela existe por si só. Daí a importância de vocês entenderem a doença. Tá vendo como tudo é muito entrelaçado? E existe um cuidado que vocês precisam ter na interpretação da doença, em como levar isso na peça de vocês, em como requerer isso ao juiz, a necessidade de vocês despacharem com o juiz e falar: senhor juiz, você sabia que o meu paciente sequer pode adquirir o medicamento? Quando o senhor tem uma dor de cabeça, o senhor vai lá na farmácia e compra um paracetamol, porque, inclusive, é um medicamento que você não precisa nem de receita. Agora, quando o meu paciente ele fica doente, ele precisa do Estado. Ele não pode adquirir. Então, a hipossuficiência tem que enxergar isso também. O fato da necessidade específica do paciente para aquele medicamento. Uma outra questão também que é importante é em relação ao relatório médico e uma predileção que foi dada a ser um médico do SUS que vai atender o paciente, que vai recomendar o tratamento. Não é que profissionais privados não podem recomendar um tratamento, mas nesse caso, geralmente, você vai requerer ao seu plano de saúde, ao seu seguro de saúde, e não ao Estado. Então, geralmente, para você requerer ao Estado, é importante você estar dentro do sistema único de saúde para então você requerer. Se você vem de um agente privado, ou seja, um médico privado, o profissional de saúde que for, que recomendou aquele tratamento, já vai ser um complicante a mais. Toda vez como eu falei, a gente atua para associações de paciente, essas associações elas têm que estar inseridas na realidade do SUS. Então, você tem que requerer esse tratamento a partir de um agente público que fez um relatório para adquirir aquele medicamento dentro do SUS. Tem que ter coerência, pessoal. Toda vez que a gente fala sobre uma peça, sobre como requerer esses medicamentos, tem que ter um diálogo. Eu não sei se faz lógica, na minha cabeça é tão lógico. Não sei se tem lógica para vocês, mas tem que ter um diálogo de como que você vai construir a sua narrativa. Entendeu? Bom, era isso. Como eu falei, dia 21 agora vai continuar esse julgamento, que vai ser sexta-feira. Eu vou falar sexta-feira sobre o segundo assunto que eu deixei para vocês escolherem, que é sobre a diferença entre uma consultoria e um questionamento de um cliente de vocês. E aí, tendo o resultado na sexta-feira ou não desse julgamento, vamos ver se ele vai acontecer, né? Porque vai ser virtual e tal. Aí eu trago mais para vocês sobre medicamentos de alto custo. Essa questão, ela tem diversos desdobramentos. Quem acompanhou a nossa aula no curso sabe disso. Essa é uma aula que eu adoro, eu acho ela fundamental de trazer para vocês, porque a gente consegue enxergar o sistema de saúde no Brasil de uma forma muito mais ampla. E isso tem reflexos na nossa forma de atuação, principalmente no preventivo e no consultivo, né? Então, é fundamental a gente entender todas essas questões para a gente, inclusive, conseguir explicar para os profissionais, explicar para os pacientes de onde vêm essas decisões. Nada vem a esmo, né? Quando a gente trabalha com associação de paciente, por exemplo, eu vou falar para eles, eu sei que tem uma falibilidade da política pública, mas vocês têm que entender também da onde que os ministros estão tirando a decisão deles. Eles precisam confiar nas estruturas do Estado, senão as estruturas estão todas falidas e a gente precisa reconstruir essas estruturas para então tomar decisões. Existem pressupostos anteriores para decisões futuras, entendeu? É isso.
Hoje eu vou deixar lá a STA para vocês lá na comunidade, não deixem de ler com cuidado. Essa é uma STA muito importante que fala sobre medicamentos de alto custo. Não existe somente esse recurso extraordinário que está sendo julgado agora, a diferença é que tem repercussão geral esse assunto. E aí agora vai ser quase que, vamos dizer, uma decisão definitiva do STF, assim, né? Existe possibilidade, inclusive, de sumular algumas questões desse julgamento e daí a importância da gente acompanhar ele. Para quem entende de biodireito, esse é um julgamento fundamental pra gente. É isso. Tenham uma ótima terça-feira. Vocês tiveram uma dobradinha comigo e aí vocês vão ter uma dobradinha com a Thaís, que vai vir aqui falar com vocês quarta e quinta-feira e a gente se vê sexta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Uma ótima semana pra vocês, uma boa terça-feira. E daqui a pouco, às 2 horas, eu e a Thaís, a gente vai participar de um evento da OABDF, viu? Então, se você quiser ver sobre bioética, a gente vai falar sobre bioética de 2 às 4 pelo Zoom. É um seminário que está acontecendo. Basta ir nas nossas redes profissionais que vocês vão ver mais sobre essa questão. Tchau, tchau. Tenham uma ótima terça-feira. Eu espero que eu tenha feito lógica para vocês. Esse é um assunto muito importante de ser estudado. Tchau, tchau.